Agora, eu vou resolver uma questão com vocês, para vocês verem aí como era a resposta ideal que você poderia levar até em estruturação, né, de como organizar a resposta dentro daquele quadro de respostas da FUVEST, tá bom? Então, a questãozinha que eu vou discutir com vocês foi a primeira questão da prova de física mesmo, né? Uma questão, como eu disse, de um tema que se fez presente na segunda fase. E veja como a FUVEST mistura os temas, ó. Um plano inclinado θ situa-se sobre uma mesa horizontal de altura 4h, conforme indicado na figura. Então a mesa é esse bloquinho aqui, ó, 4h, ok? E ele disse também aí que, ó, o carrinho de massa M parte do repouso. Então eu posso sempre colocar aí a velocidade inicial, quando ele diz que parte do repouso, como zero, né? Vou anotar isso aqui em cima, ó. Velocidade inicial, 0 metro por segundo. Bom, então ele parte do repouso no ponto A, localizado a uma altura hzinho em relação à superfície da mesa, tá bom? Até atingir um ponto B na parte inferior do plano, para então executar um movimento apenas sob a ação da gravidade, até atingir o solo a uma distância horizontal D da base da mesa, conforme a figura. Então, eu solto como se fosse um carrinho, e aí a mesa acaba em algum momento, e aquilo vira um lançamento, né? Olha aí a FUVEST usando da cinemática, encaminhando o vestibulando aí aos temas que são ramificações da cinemática, como queda livre, lançamento horizontal, lançamento oblíquo e por aí vai, né? Então vamos lá. Ao utilizarmos rampas com diferentes inclinações θ, com o carrinho sempre partindo da mesma altura h, obtemos diferentes alcances horizontais, né? Claro, se eu deixo mais inclinadão, ele cai mais reto. Se eu deixo menos inclinado, ó, ele vai mais longe. Então o alcance depende do ângulo do plano inclinado. É isso que a FUVEST está falando para a gente. Letra A. Calcule o intervalo de tempo decorrido entre a partida do carrinho, situado inicialmente no topo do plano inclinado, até atingir o solo, considerando o valor para inclinação θ igual a 90 graus. Então, olha a FUVEST aí, não querendo dar de bandeja, né, a situação. Mas veja, se eu pego esse plano e eu inclino ele em 90 graus, concorda que o carrinho cai assim, ó? Ele cai em queda livre. Então, para θ igual a 90 graus, movimento de queda livre. É assim que você começava dentro do seu quadro de respostas. Então, a partir do momento que você viu que é uma queda livre, você vai estar dentro do movimento retilíneo, uniformemente variado, cuja aceleração do corpo é a gravidade. E ele disse no Note a Dot, considere conhecido o módulo de G da aceleração da gravidade, então não precisa substituir, mantenha o G na conta, tá bom? Então, a partir do momento que você sabe isso, vamos utilizar a única equação do movimento retilíneo uniformemente variado que não depende do tempo de queda, que é o nosso querido amigo Torricelli, v quadrado igual a v zero quadrado mais 2a delta S. Bom, considerando que isso aqui é um movimento de queda livre, você pode colocar aí que v quadrado é igual, parte do repouso, v zero quadrado, 0 mais 2 vezes o A, que é a gravidade, Gzinho, e o delta S, que é Hzinho mais 4H, 5H. Então a nossa velocidade é a raiz de quanto, hein? 2 vezes 5, 10 GH. Bom, dito isso, agora para calcular o tempo podemos usar a função horária da velocidade, que é V igual a V0 mais AT. Dito isso, o V eu já sei que é essa raiz de 10 GH igual velocidade inicial, que é 0, mais G vezes o T. Elevando ao quadrado dos dois lados, ficamos com corta a raiz, né? 10 GH igual a Gzinho T. Portanto, o nosso T, aqui, o G e o T estão ao quadrado, né? Como elevei ao quadrado dos dois lados. Corta o G com o G. Nosso T quadrado fica igual a quanto, hein? Passa esse G dividindo lá, vai ficar 10Hzinho sobre G. Logo, o nosso tempo de queda é a raiz
raiz do quê? De 10H sobre G. Professor, não gostei desse jeito. Poderia ter feito de uma outra forma? Poderia. Ao invés de achar a velocidade final e substituído na função horária da velocidade, você poderia ter usado aí a função horária da posição, que vocês chamam aí de sorvetão aí direto, que já acharia esse T. Beleza? Então, esse daqui é o item A. O item tecnicamente mais simples aí da questão número 1. Do item A da questão número 1, né? B. Olha como a FUVEST, ela deixa claro, evidente o que ela quer, usando o quê? A conservação de energia mecânica. Ponto. Ele já fala que a energia mecânica se conserva, pois, no NOT a DOT, despreze o efeito das forças dissipativas. Não existe força para dissipar energia, não existe perda de energia. Então, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, né? Beleza. Usando a conservação da energia mecânica e supondo agora uma inclinação θ qualquer, obtenha o módulo do vetor velocidade v com que o carrinho deixa a superfície do plano inclinado. Ou seja, quando o carrinho chega no ponto B, quanto vale a velocidade? Só o valor do vetor, o módulo dele. Então aqui, galera, você tinha que tomar um cuidado de deixar evidente para o cara qual era o seu referencial, pois você tem tanto a mesa quanto o solo. Então, o que eu acho mais fácil? Considerar o referencial na mesa. Então, referencial como mesa. E agora você consegue aí desenvolver, ó, se o referencial é a mesa, é como se fosse o meu zero para alturas. Então, aqui no início, no ponto A, só tínhamos acúmulo de energia potencial gravitacional, então mgh, e no fim, aqui, como eu estou considerando a mesa como referencial, apenas energia cinética, mv² sobre 2. Então a massa corta, o 2 vai multiplicando, o nosso v quadrado é 2gh, logo concluímos que o v ele equivale à raiz quadrada de 2gh. Pronto, tá aí a resposta do item B. Muito tranquilo, né, galera? Ele já te deu o que ele queria. Você só precisava tomar cuidado com este referencial. Beleza? Letra C. Encontre o valor do alcance D, supondo que a inclinação do plano seja 45. Opa! Agora ele me pede o alcance D, eu quero esse valor, para quando o θ de lançamento é 45. Bom, como o ângulo de lançamento é 45, a velocidade ela é um vetor oblíquo, né? Assim, ó. Esse é meu vetor V. Então eu posso decompor ela aqui, ó, nas suas duas componentes x e y. Então essa aqui é a velocidade inicial no momento da queda em x e a outra ali é em y, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte: v0x, v0y. O meu ângulo θ, ele estava onde, hein? Ele estava aqui. Então ele cai aqui, né? Logo, v0x é o cateto adjacente e v0y é o cateto oposto. Beleza? Bom, o que eu precisava me recordar aí para que eu conseguisse resolver o item C? Bom, eu quero o alcance D. Eu tenho que lembrar que num lançamento, no eixo X eu estou em movimento uniforme, retilíneo uniforme. Portanto, pois não há ação da gravidade. Portanto, quando eu olho a composição do movimento, eu posso usar a velocidade média aqui no eixo X. Portanto, a velocidade média aqui é o v0x, é este vetor velocidade. E o meu ΔS é o alcance em x, que é d, medido num tempo t. Sendo v0x o cateto adjacente, usando o cosseno, v0x é v0 cosseno de θ, que é igual a d sobre t. Isolando o d, vou deixar o d sem isolar por enquanto, para você não se confundir, tá? Quem é o meu v0y? Que é esse v0 aqui, ó. v0y é o v0 cosseno θ, e quem é esse v0? É a velocidade que ele chegou aqui, que eu calculei no item B. Tá aqui. Então, você pode substituir por raiz de 2gh.
Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a d sobre t. Bom, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Então, podemos cortar tudo isso aqui. Então, fica raiz de GH igual a d sobre t. Isolando o tempo, né, ficamos com d sobre a raiz de GH. Professor, por que você isolou o tempo? Veja, já olhei o eixo x, vou olhar a queda livre agora, que é o eixo y. Então, no eixo y eu estou em MR ou V. Se eu tenho uma expressão para o tempo, eu vou usar uma equação aqui que usa o tempo e a posição. Veja, vou usar a função horária da posição. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Perceba, 4H de deslocamento inicial 0, velocidade inicial é o V0y, aí veja aqui, ó, se aqui é 45 entre o vetor V, 0, né, no caso, e o V0x, então aqui embaixo também é 45, então o V0y e V0x são iguais, beleza? Só que o x depende do cosseno, pois é o cateto adjacente, e o y depende do seno, pois é o cateto oposto. Então aqui eu vou ter o quê? O V0y, que será nada mais nada menos do que esse raiz de 2 de h, pois a minha velocidade, como já discutido no ponto B, é raiz de 2 de h, calculei no item B da questão. Então, aqui vai ficar raiz de 2 de h vezes o tempo, que é essa coisa aqui maravilhosa, né? Colocar aqui o seno de 45, o tempo d sobre raiz de gh, mais a aceleração, que é o g, o tempo, de novo, é d sobre a raiz de gh, isso aqui vai estar ao quadrado, e tudo dividido por 2. Então, como que fica isso aqui, né? 4h's, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2, pode cortar com esse 2 de baixo. A raiz do GH vai embora com raiz de GH, vai sobrar só o D, né? Então, vai ficar aqui, ó, D mais G vezes quem? D ao quadrado. Raiz de GH ao quadrado corta a raiz e o 2 vem multiplicando aqui, né? Vai ficar 2GH. Posso cortar o G com o G. Então, tecnicamente, a nossa expressão fica 4H igual a D mais D quadrado sobre 2H. Aí agora, eu vou tirar MMC dos dois lados. Como não tem nada embaixo aqui, ó, é 1 e aqui é 1, então é 2H. Então, 2H dividido por 1, 2H vezes 4H, 8H quadrado. 2H dividido por 1, 2H vezes D, 2HD. Mais 2H por 2H é 1 vezes D quadrado, D quadrado. Como eu tirei MMC dos dois lados, manda embora. Vou jogar o 8H quadrado para a direita e vou ter uma expressão de segundo grau. D quadrado mais 2H vezes D mais 8H quadrado igual a 0. E aí agora, galera, no Bhaskara, toma cuidado, tá? O A é 1, o B é 2Hs, tá? Então vamos lá. O delta, B ao quadrado, então 4H quadrado, menos 4 que multiplica o A, que é 1, e o C, que é 8H ao quadrado. Então, o delta é 4H quadrado menos 4 vezes 8, 32, H quadrado. Delta 4H quadrado mais, porque aqui o 8 veio para lá, é negativo, né? Esse 8 aqui, ó, como eu joguei para o lado de lá, ele ficou negativo. Vai dar 36H quadrado. Então, o meu D é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Então, quando eu jogo primeiro no positivo, vai ficar menos 2H mais raiz de 36 é 6, raiz de H quadrado é H, menos 2 mais 6, 4H sobre 2. Quando eu jogo no negativo, fica assim, né? Menos 2H, menos 6H sobre 2. Como o
o corpo avança em relação ao referencial positivo de x, o meu D tem que ser positivo. Aqui está dando negativo, né? Então, isso não pode acontecer. Portanto, eu vou ficar com essa resposta. Logo, você conclui aí que o D vale quanto? 4 por 2, 2H. Então, a resposta do item C é 2Hs. Eu falei, o item C é o item mais tenso das questões que apareceram hoje na prova da segunda fase. Tá bom? Bem trabalhoso, bem matemático. Tem que treinar letrinha, né? Trabalhar com letras, questões literais, a FUVEST ama. Então, essa questão número 1 é um exemplo de como foi a prova do dia como um todo. Tá bom? As 6 questões elas seguiram esse padrão, mais ou menos, de dificuldade. Então, tendo ela como base, você já sabe mais ou menos como foi o restante dos exercícios, tá bom, gente? Bom, então, chegamos ao final dos nossos comentários sobre a FUVEST segunda fase. Espero que vocês tenham gostado, que as ideias tenham ficado claras aí e espero que vocês tenham conseguido a vaga de vocês. Não quero ver vocês mais no cursinho. Vejo vocês lá na USP nesse 2021.